Value Object é um dos padrões táticos mais conhecidos do DDD. Nós utilizamos ele para resolver o problema de obsessão por tipos primitivos. Porém, quando nós utilizamos junto com o Entity Framework Core, nós começamos a ter um problema enorme. Um problema de mapeamento desses objetos. E é isso que nós vamos resolver hoje. Para exemplificar o que eu estou falando, nós vamos usar essa classe funcionário, que contém um identificador e um e-mail do tipo string, ou seja, um tipo primitivo. O problema de tipos primitivos é que nós acabamos inflando nossa camada de regras de negócio, principalmente para validar esse valor. Vamos para o código e vamos ver qual é o comportamento dele, transformando o e-mail para um Value Object. Agora vamos criar o nosso Value Object. Eu vou chamá-lo de e-mail e estou usando o tipo record do C#. O Value Object precisa garantir a imutabilidade dele e o tipo record no C# nos garante isso. Também vou adicionar um atributo chamado valor e esse atributo vai ser responsável por simplesmente guardar o valor deste e-mail. Ele vai ser read-only e uma das vantagens do Value Object é trazermos regras de negócio para dentro dele, respeitando os princípios do DDD. Então vamos resolver isso criando um método estático que vai retornar um booleano e ele vai validar se o valor recebido é um e-mail válido. Aqui fique à vontade para colocar a regra de negócio que você quiser. Eu vou usar um objeto padrão do .NET chamado mail address. Por debaixo dos panos ele já faz alguns tipos de validação e vai nos garantir que esse e-mail seja um e-mail válido. Como nós vamos fazer isso é simplesmente instanciamos o objeto e ele tem o atributo address. E aí nós comparamos se ele é igual ao valor recebido. Uma das coisas que temos que lembrar com esse objeto é que ele retorna uma exceção. Então vamos encapsular dentro de um try-catch. No momento eu simplesmente vou ignorar as exceções e vou retornar como falso. Bom, agora vamos criar um construtor para esse Value Object. Ele vai receber também um valor. E vamos adicionar algumas validações a mais aqui. Bom, agora que fizemos nosso Value Object, estamos garantindo o valor dele, trazendo as regras de negócio para dentro dele, vamos fazer o funcionário, em vez de usar um tipo primitivo, vai usar o Value Object. Agora nós começamos a ter problemas no nosso código. O primeiro problema que nós precisamos resolver é que o controlador não compila mais. Bom, nós resolvemos isso simplesmente dizendo para acessar o atributo valor do Value Object, tanto aqui na igualdade como no contains. O segundo problema é que eu preciso resolver o seed da database. Bom, resolvemos isso simplesmente instanciando o novo objeto e-mail. Bom, e agora que terminamos de resolver o seed, podemos configurar o Entity Framework Core. A primeira coisa que precisamos fazer é acessar a propriedade e-mail. A propriedade de e-mail se tornou um Value Object, então nós precisamos dizer o Entity Framework Core, nós temos uma conversão para fazer aqui. Você simplesmente vai ter que pegar o dado de algum atributo e salvar na base de dados, e quando você estiver fazendo a base de dados para o nosso objeto, você vai ter que instanciar um objeto. Então como é que nós fazemos isso? O Entity Framework tem um hasConversion, e o primeiro atributo é o atributo que nós vamos dizer, para salvar na base de dados, você não vai salvar o objeto inteiro, você vai salvar o campo valor. E quando você estiver retornando o valor do banco de dados, você vai instanciar o novo objeto e-mail. Com isso, o Entity Framework Core entende que isso é um objeto complexo. E hasConversion nós utilizamos muito para objeto complexo simples. Bom, vamos inicializar a API e vamos testar a chamada para ver o que acontece. Bom, se você seguiu o código até aqui, você viu que tem um bug na aplicação. Isso aconteceu porque quando criamos o Value Object, esquecemos de atribuir o valor que estava no construtor ao atributo. Com isso, causou um erro na base de dados de tentar inserir um valor nulo numa coluna que não permite. Vamos iniciar a aplicação de novo e vamos tentar fazer uma solicitação para os mesmos endpoints de antes para ver o que acontece. Mesmo nós configurando a conversão no Entity Framework, ele não foi capaz de pegar o objeto complexo agora e-mail e transformar isso num script SQL. Isso vai acontecer também com outro endpoint. O mesmo endpoint agora com contains, ele vai dizer exatamente a mesma coisa. Bom, uma maneira de configurar isso é dizendo para o Entity Framework que esse objeto pertence a ele. Ou seja, por debaixo dos panos na coluna ele vai criar uma coluna e-mail underline valor e vai fazer a conversão por si só. Se nós testarmos agora essa API, nós vamos perceber que o problema não acontece mais. Como podemos ver agora o Entity Framework está reclamando que ele não acha o construtor.
Isso é muito fácil de resolver, nós só precisamos adicionar a inicialização nesse atributo. Pode ser privado ou init do recorde do C#. Vamos inicializar de novo a aplicação e vamos ver o que acontece. Agora que resolvemos o problema dos construtores, vamos fazer a requisição para a API e ver o que acontece. Bom, como podemos perceber, o Entity Framework conseguiu resolver agora o objeto complexo em um SQL. E se nós fizermos a requisição para o outro método que vai usar a lógica do contains, ele também vai conseguir retornar. Podemos olhar lá no Spire para ver se ele gerou exatamente a mesma query que antes. E agora, com o Spire aberto, vamos dar uma olhadinha nas queries que ele gerou. Bom, como podemos perceber, ele gerou exatamente as mesmas queries que antes. Então, quando nós tratamos de objetos simples, o REST Conversion vai trazer alguns problemas para o Entity Framework. Utilizando o OneSwan ou Complex Property, que é outra solução, ele vai conseguir fazer a tradução para o SQL. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o like, se inscreva no canal, isso ajuda muito o trabalho. E eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado demais. Até a próxima e que Deus te abençoe.